Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: revisar o significado de tempo de meia-vida, entender como ocorre a datação do carbono 14 e do potássio 40, compreender o conceito de radiofármacos e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da aula de hoje? O que é tempo de meia-vida? Você se lembra o que significa decaimento radioativo? Então vamos relembrar aqui então o que é desintegração ou decaimento radioativo, que corresponde ao fenômeno de transformação de um átomo em outro por meio da emissão radioativa a partir de um núcleo instável. Então o núcleo instável, que é o isótopo pai, sofre o processo de decaimento radioativo, se transforma em isótopos filhos e tem a emissão aí das suas radiações. E o tempo de meia-vida? É o intervalo de tempo em que uma amostra de um determinado elemento se reduz à metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração e pode ser usado P maiúsculo aí como símbolo. E no desenho a gente tem, uma massa que tem aqui os seus radioativos, os seus átomos radioativos, que passa o primeiro, um P aqui, o primeiro tempo de meia-vida vai cair pela metade a quantidade desses radioativos, passa novamente mais a metade e depois cai novamente pela metade. Então está mostrando aí o processo do tempo de meia-vida e como vai decaindo, o processo aí, a capacidade radioativa da amostra. Vamos fazer a atividade 1? O Césio 137 possui uma meia-vida de 30 anos. Se tivermos 12 gramas desse alimento, após quanto tempo essa massa será reduzida para 0,75 gramas? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o enunciado fala do Césio 137, que tem uma meia-vida de 30 anos. A amostra tem 12 gramas e ele quer saber quanto tempo leva para que ela fique só com 0,75 gramas. Então, olha só. Então, a gente vai reduzindo sempre pela metade. Então, 12, 6, 3, 1,5, 0,75. Então, para cair a primeira metade aqui levou 30 anos, 30 anos, 30 anos e 30 anos para chegar até o final. São necessários, então, 120 anos para que essa amostra de Césio 137 reduza de 12 a 0,75 gramas. Então, é a soma aqui, né, dos nossos intervalos de 30 anos, 120 anos é o tempo que leva. Agora, vamos falar um pouquinho sobre radiofármacos, né? O que são esses radiofármacos? São substâncias químicas marcadas com algum radioisótopo, né, um isótopo instável, e são reconhecidas pelo organismo como similares produzidas por um órgão ou um tecido, e aqui tem um frasco, né, desse radiofármaco com um símbolozinho ali de radioatividade no rótulo. São considerados fontes não seladas, e não seladas é aquela que não há nenhum tipo de proteção que impeça o contato dela com o meio ambiente. Então, eles não está lá, né, numa cápsula especial de chumbo, né, todo vedado, ele é não selado. Inseridas no organismo por meio de injeção, ingestão ou inalação. Esses compostos são utilizados na medicina nuclear, tanto em diagnósticos quanto em tratamentos. Os radiofármacos agem a partir da liberação de energia pelo radioisótopo contida nos mesmos. As principais aplicações, então, são cintilografia da tireoide. Utiliza moléculas marcadas como radioisótopos com tecnécio 99 e iodo 131. Então, você, através aí do acesso desse radiofármaco, você pode fazer uma cintilografia da tireoide. Então, no processo aí da marcação, ele vai dar uma luminosidade, né, nos processos ali da tireoide através da aplicação desses radiofármacos. Então, consegue ver, né, uma imagem mais nítida de toda essa área aí que envolve a tireoide e ver se tem alguma anomalia aí nesse processo. Tomografia computadorizada, da mesma forma, né, vai fazer uma luminescência aí dos locais. A radiografia e a ressonância magnética nuclear. Então, todos esses processos precisam da aplicação desse radiofármaco, que pode ser através de uma injeção, de um comprimido ou de uma inalação desse composto, para que possa ter, então, o diagnóstico. Vamos fazer a atividade 2? Então, essa atividade está dividida em duas telas e eu vou deixar um tempinho cada uma delas para que você possa ler. Então, começa assim, ó. Os radiofármacos são compostos sem ação farmacológica, que tem na sua composição um radionuclídeo, sendo utilizado na medicina nuclear para diagnóstico e terapia de várias doenças. As características físico-químicas do radiofármaco determinam a sua farmacocinética, isto é, a sua fixação no órgão-alvo, metabolização e eliminação no organismo, enquanto as características físicas do radionuclídeo determinam a aplicação do composto em diagnóstico ou terapia. Um isótopo radioativo pertence a que tipo de fonte radioativa? Como os radiofármacos são inseridos no organismo? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício vai falar sobre os radiofármacos e ele pergunta assim, ó, um isótopo radioativo pertence a que tipo de fonte radioativa e como os radiofármacos são inseridos no organismo? E a resposta é a seguinte, ó, um radioisótopo ou isótopo radioativa ou ainda radionuclídeo são fontes não seladas, ou seja, não há nenhuma proteção impedindo o contato entre essa substância e o meio ambiente. E geralmente eles são inseridos no organismo por meio de injeção, inalação ou ingestão do produto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outras aplicações aí dos nossos radioisótopos. Então o decaimento radioativo, ele é um parâmetro importantíssimo na determinação do tempo na arqueologia, tanto que é conhecido como relógio arqueológico. Isso ocorre devido ao tempo de meia-vida dos isótopos radioativos. O tempo de meia-vida varia de um isótopo para o outro. E para essa aula a gente vai falar do carbono 14 e do potássio 40. Então o nosso carbono 14, olha, é o isótopo radioativo do carbono e ele está presente no CO2, que é o dióxido de carbono, que faz parte do nosso processo de metabolismo e também aí da fotossíntese das plantas. Ele é absorvido por elas e é facilmente incorporado na cadeia alimentar e ele vai passando aí de um estágio para outro dentro da cadeia alimentar. Quando um ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 diminui por meio do decaimento radioativo. Sabe-se que o tempo da meia-vida do carbono 14 corresponde a 5.730 anos, ou seja, se o organismo vivo morreu há 5.730 anos, ele terá a metade da massa de carbono 14 do que quando ele estava vivo, comparado aos outros organismos vivos, né? Dessa forma, os cientistas conseguem prever a idade de um artefato arqueológico, como, por exemplo, a idade de sarcófagos egípcios, como este aqui na imagem, né, determinado por meio da datação de carbono 14, assim como as múmias e outros objetos existentes aí nas tumbas e nos sarcófagos, desde que esses objetos tenham aí, né, uma origem orgânica, né, carbono na sua formação. A datação do carbono também é utilizada para fazer a avaliação e a veracidade de quadros, vasos e outros objetos. Então ele é utilizado aí para burlar, né, o pessoal que às vezes acha um artefato, pensa que é verdadeiro, na verdade tá vendo aí alguma coisa que é mais nova do que se acredita. Então fazer a datação de carbono é uma maneira de provar a veracidade do objeto. O outro marcador aqui é o potássio 40, né? O K é o símbolo do potássio. Ele é utilizado quando a idade do fóssil ou do artefato ultrapassa a idade de 65 milhões de anos. Pois numa idade como essa, aí, o carbono 14 já se extinguiu e não consegue mais fazer a marcação por ele, pois torna-se mais preciso a utilização desse isótopo, né, radioativo. A imagem que a gente tem aqui é de um fóssil de um escorpião de 437 milhões de anos e é considerada a criatura terrestre mais antiga e teve aí a sua idade mensurada através da marcação do potássio 40. Vamos fazer a atividade 3 agora? Olha só. Um osso encontrado em uma caverna apresenta uma taxa de carbono 14 igual a 6,25% da taxa existente em um animal vivo e na atmosfera. Sabendo que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, calcule a idade desse artefato? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele traz para a gente a porcentagem, né, de carbono existente no osso encontrado na caverna e ele quer saber a idade. Então, olha só, então a gente parte lá que ele tinha 100%, passou o primeiro intervalo de meia-vida aqui, 5.730 anos, caiu para 50, próximo intervalo cai para 25, passando mais um intervalo cai para 12,5, passando mais um intervalo cai para 6,25. Então ele passou 4 períodos, né, de meia-vida, então 4 vezes 5.730, 22.920 anos tem esse osso encontrado na caverna. Agora vamos para a atividade 4. Então a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para o ser em vida, o máximo são 15 emissões betas, né, por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um circo arqueológico e a medição de radiação apresenta 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício vai falar aqui sobre o carbono 14, fala sobre a quantidade de emissões beta e deu para a gente aqui o dado de 6.750 emissões beta por hora num fóssil de 30 gramas de massa. E ele quer saber quantos anos esse fóssil tem. Então, olha só, para um ser vivo que emite no máximo 15 emissões beta por minuto, considerando uma hora, tem-se então 15 vezes 60, 900 emissões por hora.
Considerando que essas emissões são para cada grama e a amostra encontrada tem 30 gramas, então a gente vai fazer os 900 vezes 30 para ver então 27.000 emissões betas, né, por hora. Para as gramas, 30 gramas, né? Sabendo-se disso, a cada 5.739 anos, a quantidade é reduzida pela metade. Então a gente sai desse valor aqui, né, do 27, metade novamente, para chegar ao valor que eles encontraram de emissão, né, 6.750. Ocorrendo, então, 2 processos de meia-vida. Logo, somando 2 processos de meia-vida, aqui 2 vezes 5.739, a gente tem 11.460 anos a idade desse fóssil. E aqui, nas curiosidades sobre a química, eu trouxe uma reportagem que fala o seguinte, ó, bananas são alimentos radioativos? Para ler a reportagem inteira, você pode acessar o QR Code aqui, eu trouxe alguns trechos. Então, a banana é uma fruta que tem uma dose significativa de radiação ionizante. Diversos estudos já demonstraram qual é o nível de radioatividade a qual uma pessoa fica exposta ao comer uma banana de tamanho médio. Segundo a ciência, as bananas contêm isótopos radioativos que se apresentam naturalmente em sua composição, particularmente com a presença do potássio 40 e um dos vários isótopos naturais do potássio. A dose não é cumulativa, já que o organismo humano utiliza a secreção para a conservação do seu equilíbrio metabólico. O mais importante é deixar claro que o organismo humano pode lidar bem com baixos índices de radioatividade. Aliás, o elemento é importante para a nutrição adequada do corpo. E a radiação está em diversos lugares e coisas ao nosso redor, pois tudo que contém carbono também tem um pouco de radioatividade. Então as bananas aí, como vários outros alimentos que têm carbono na sua composição, vão apresentar radiação, né? Atividade radioativa. Mas essa é uma atividade que o nosso organismo está acostumado e faz parte aí do equilíbrio metabólico normal do nosso organismo. Então ela não é acumulativa, né? A partir do momento que você vai ingerindo, você vai processando e eliminando aí, né, no andar da sua vida. Então pode comer banana e outros alimentos tranquilamente, que apesar de radioativos, fazem bem para a saúde também. O que estudamos na aula de hoje? Revisamos o significado de tempo de meia-vida, entendemos como ocorre a datação por carbono 14 e potássio 40, compreendemos o conceito de radiofármacos e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!